Essa é uma aula sobre um equipamento que com certeza é menos conhecido do que deveria, que é o booster para pressurização ou para elevação de água. Esse equipamento ele já é muito utilizado, mas poderia ser ainda mais utilizado se as pessoas conhecessem o seu funcionamento, o seu princípio de funcionamento principalmente. Boosters eles são necessários em diversas situações, mas eles podem contribuir para o melhor funcionamento de diversos sistemas, até para a economia de energia, em casos onde ele acaba sendo negligenciado. Muitos eletricistas não conhecem esse equipamento e, pelo desconhecimento, acabam aplicando soluções menos eficazes. Então, se você é eletricista residencial, tem aplicação de booster para você. Se você é eletricista industrial, também tem aplicação para você usar booster. Então, fica comigo nesse vídeo. Antes, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que um outro vídeo for postado. Pessoal, e para ficar claro aqui o que é o booster e onde ele é utilizado, para que ele serve exatamente, booster é basicamente, como eu falei, um equipamento para pressurização e elevação de água. Então, é basicamente uma bomba, só que é comandada de modo que consiga manter a pressão constante. Na verdade, o que eu quero ensinar aqui é utilizando inversor de frequência, inclusive já estou com o circuito ligado aqui. Eu quero falar como montar utilizando o inversor de frequência, porque aí você consegue variar a velocidade da bomba para que a pressão ela seja constante. A pressão vai ser linear. E esse princípio de funcionamento com pressão constante, ele vai ser útil em diversas situações. Nas cidades onde a população cresce, você vê loteamento para tudo que é lado, né? Para todo lado que você olha tem um loteamento novo sendo construído. E nos loteamentos é necessário um booster por força de norma. Então, uma das razões de você utilizar um booster seria para atender norma de companhia de água. Por conta das novas casas construídas, precisa de uma ajudinha aí para que a água chegue e chegue na pressão correta para as novas casas, né? Como vai aumentar a demanda, você precisa também aumentar a estrutura. Isso por força de norma. Mas nem sempre é a norma que faz com que seja necessário um booster. Imagina um prédio onde ele é muito alto e lá nos apartamentos superiores não chega água com a pressão da rua. Então, o que vem da companhia de água, a pressão que vem ela não é suficiente para subir nos andares superiores do prédio. Então, nesses casos, se faz necessário também o uso de booster. Então, não é por norma, é por necessidade. Mas também tem casos onde o booster ele é utilizado para manter o conforto, seja para aumentar um pouco a pressão, para que se tenha um banho, por exemplo, com maior volume de água, ou para que não tenha tanta oscilação também, já que quando você liga um ponto onde vai ser consumida a água, né, você diminui um pouco, por conta das restrições de toda a tubulação, você diminui a pressão em algum outro ponto. Então, com o booster é possível manter o conforto também, isso falando de residência. Então, para eletricista residencial, já falei de algumas aplicações aqui, né? Agora tem os casos de processos industriais também. Alguns processos, eles demandam pressão de água constante. E aí, nesse tipo de processo, o booster também se faz necessário. Na irrigação, é importante também, para quem é eletricista que atende o interior e atende o agronegócio, na irrigação, a pressão ela varia muito de acordo com o número de pontos de consumo, né? Os bicos de irrigação. Então, dependendo da necessidade, você vai ligar mais ou menos bicos e de acordo com o número de bicos vai variar a vazão e varia também a pressão. Então, com o booster assim, ele vai acelerar ou desacelerar a bomba de modo que a pressão se mantenha constante independente de quantos bicos estiverem ligados. E para não me estender demais, aqui um último exemplo, que são em grandes edificações, em shopping centers, em academias, em outros tipos de centros esportivos, em hotéis, de repente, hospitais também. São locais onde, em vários casos, muitas pessoas vão tomar banho ao mesmo tempo, ou outro tipo de consumo também que acontece ao mesmo tempo. E aí existe uma grande variação também nessa pressão. E até dependendo do nível da queda de pressão, às vezes o chuveiro elétrico ele nem liga, né? Então é importante que em diversas edificações onde há muito consumo de água em um curto período de tempo, às vezes o booster também pode ser a solução aí e ele pode ser necessário. Se você utilizar um pressostato com comando de liga e desliga, a pressão ela vai ficar muito alta em alguns casos ou muito baixa em outros, né? Então, o ideal é trabalhar com um transdutor de pressão, já vou falar sobre isso melhor, mas um sensor que vai ler a pressão e vai não só mandar ligar ou desligar, mas ele vai informar qual que é essa pressão para que o motor da bomba acelere mais ou menos e faça essa pressão ser mantida constante. E eu vou explicar para você como fazer isso. Eu estou com um inversor aqui já com as conexões realizadas e da maneira como está feito aqui, o que vai acontecer? Essa é a chave que vai mandar ligar ou desligar o motor. Ela vai ligar tanto no modo manual, eventualmente se você tiver algum problema no sensor ou por algum motivo, alguma manutenção, algum teste, você queira ligar no modo manual, você consegue ligar no modo manual. No modo manual, a velocidade ela vai ser ajustada pelo potenciômetro da IHM, do inversor, mas daria para fazer de várias outras formas também. Nesse caso especificamente eu estou fazendo assim, porque você não vai ficar ajustando velocidade com alguma frequência. Então não tem necessidade de colocar algum comando externo aqui, algum potenciômetro, por exemplo, como esse aqui, para poder variar a velocidade de fora do painel, né? Esse potenciômetro aqui da IHM ele já resolve nesse caso. Então aqui liga no modo manual, mas também habilita o processo quando a aceleração ela está de acordo com o transdutor de pressão.
Esse botão aqui, ele habilita o controle através do transdutor de pressão. Então, vamos lá. Se eu ligar aqui com esse botão desativado, eu estou ligando no modo manual e a velocidade vai ser determinada lá pelo potenciômetro DHM do inversor. Agora, se eu ligar aqui com esse botão ativado, esse é um botão com trava, olha só. Vou apertar ele aqui. Dá para ver que ele está para dentro aqui? Eu vou apertar de novo e ele vai soltar, ó. É um botão com retenção, uma linha nova da Brasiltec aí. Então, esse botão aqui com retenção, se eu pressioná-lo e ele vai se manter ativo, eu estou habilitando o comando, o automático, né, que vai pela pressão do sistema. E aí eu posso ligar através dessa chave aqui, eu vou habilitar o processo por aqui, assim como eu ligaria o motor se fosse pelo modo manual, né? Então, com o botão destravado manual, com o botão travado que ele fica pelo automático, e a velocidade ela vai variar de acordo com a pressão, né? Aqui sempre liga o motor. E esse potenciômetro aqui, ele na prática ele não vai ser utilizado. Por quê? Porque o ideal seria um transdutor, o ideal não, é necessário um transdutor de pressão. Como eu não tenho como fazer o transdutor variar a pressão para que nós consigamos fazer testes e demonstrações aqui, eu optei por um potenciômetro, porque daí eu vario aqui o sinal e é como se estivesse variando a pressão. Então, ao invés do potenciômetro, você vai utilizar um transdutor de pressão. O que é um transdutor de pressão, para quem não conhece? Tá aqui, ó. Esse aqui é um transdutor de pressão. Temos rosca aqui embaixo para que isso seja conectado na rede hidráulica. E aí, a pressão da água ela vai fazer variar um sinal que é de 4 até 20 mA. Olha só. 4 até 20 mA. A Brasiltec oferece a opção de 0 até 6 bar, 0 até 10 bar, 0 até 16 ou 0 até 25 bar. Eu estou considerando aqui para aplicação o uso de um transdutor de 0 até 16 bar. Mas para pressões mais baixas, aí os modelos anteriores também resolveriam, né? Mas estou considerando aqui um de 16. A alimentação de 10 a 30 é feita pelo próprio inversor, já vou mostrar isso para vocês. O sinal de 4 a 20 ele é recebido então direto no inversor. E a rosca é 1/4 BSP, é rosca macho, né? Então, para poder rosquear lá na tubulação, e de acordo com a pressão, proporcionalmente vai variar esse sinal aqui de 4 até 20 mA. Quando tiver com 0 bar, nós vamos ter 4 mA. Quando tiver com 16 bar de pressão, nós vamos ter 20 mA. Aproveitando que eu estou no site da Brasiltec, esse aqui é o potenciômetro que está sendo utilizado, né? Um potenciômetro 22 milímetros, aí a mesma furação dos botões e sinalizadores, é um potenciômetro bem robusto, para quem quer um acabamento um pouco melhor no painel. Aqui tá os botões também, os botões com retenção, né, para a utilização da maneira que eu fiz. Poderia ser utilizado uma chave comutadora também, mas nesse caso eu optei pelo botão, achei que ficaria mais interessante com o botão, que são os modelos com retenção, então, né, com retenção. E para finalizar, então, os inversores também, para quem quiser adquirir aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive, a linha completa de inversores aí da Brasiltec. Agora, voltando para a aplicação aqui, o inversor, a entrada que eu estou utilizando aqui, que é a entrada analógica 2, AI2, ela vai receber o sinal do transdutor. E é um sinal de corrente, né, de 4 até 20 mA. Porém, o inversor ele vem preparado para se receber um sinal de tensão, que é de 0 até 10 volts. Então, o que eu vou fazer? Tem um jumper aqui, que é esse primeiro jumperzinho aqui, amarelinho. Acho que assim vai dar para ver melhor. Eu devo remover ele, só puxar ele e posicionar ele no local correto aqui para receber, então, um sinal de corrente ao invés de um sinal de tensão. No potenciômetro aqui eu estou recebendo tensão, então eu vou manter o jumper na mesma posição. Mas quando você for utilizar com um sinal de corrente, que é o sinal de 4 a 20 mA, você muda o jumper de posição aqui, é só avançar uma casa para frente e você vai tá fazendo com que essa entrada AI2 ela possa receber um sinal de corrente. Bom, então a primeira etapa é essa, é mudar o jumper para receber sinal de corrente. A segunda etapa, então, é conectar o transdutor de pressão aqui no inversor. O transdutor de pressão, ele deve ser conectado, então, na entrada AI2, que é a penúltima entrada aqui da parte de baixo dessa régua de Bornes, né? Nós temos o andar de cima e o andar de baixo aqui. É a penúltima conexão do andar de baixo, é AI2, que é onde entra o sinal de corrente. O comum de AI2 é o GND, que é o ground, que é da direita para a esquerda a quarta conexão. Eu estou utilizando ainda, pelo fato de estar utilizando um potenciômetro, eu estou utilizando também o mais 10 aqui, que é o 10 volts, para poder criar o sinal, poder variar o sinal. Mas vocês não vão utilizar o mais 10, vão utilizar AI2 e ground ao conectar, então, um transdutor de pressão. A chave comutadora e o botão aqui, o comum deles vem do COM, a porta COM, que aqui da esquerda para a direita, no andar de baixo aqui da borneira, é a quarta conexão, é o COM, é o comum. Então, chega no contato aberto da chave comutadora e do botão. A chave comutadora, do outro lado do contato aberto, está conectada em X1, a entrada 1, e o botão está conectado em X2. Então, X1, chave comutadora, X2, botão. E agora a gente vai para a parametrização, mas eu não vou só mostrar, eu quero explicar cada um dos parâmetros, porque é importante que vocês entendam, não só pelo fato de que isso vai dar conhecimento para lidar com qualquer inversor, eventualmente você vai fazer manutenção em um buster onde o inversor não é da Brasiltec, você consegue dar manutenção porque você vai entender o que está sendo feito, você não vai só repetir, você vai entender.
Então, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui o inversor para que seja possível visualizar melhor. Para acessar a lista de parâmetros, eu clico em Prog, que é essa primeira tecla aqui. E o primeiro de todos os parâmetros que eu vou alterar, vou dar um Enter aqui para acessar o grupo P0. E o P001 é o primeiro parâmetro que eu vou alterar. Vou manter o valor de 2, que é para que o controle seja controle escalar e não vetorial. O controle vetorial é um controle onde nós temos uma gestão melhor do torque do motor, mas para aplicações de bombas, exaustores, ventiladores, o controle escalar ele é mais eficaz e até permite, em alguns casos, um pouco de economia de energia. Então, nesse caso, P0-01, valor de 2. Esse inversor já está programado, então os parâmetros aqui eles já estão os corretos. Agora, P002, eu coloco o valor de 1 para que o comando seja para ligar o motor, ele seja feito através das botoeiras externas. Porque o comando poderia ser feito através da própria IHM, né? O botão verde liga, o vermelho desliga, mas eu quero que seja feito através daquela botoeira, daquela chave comutadora. Então, 1 para que o comando ele seja externo e não através da IHM. Parâmetro P003. Aqui eu falo sobre, aqui eu escolho, na verdade, qual que é a origem da velocidade desejada, aqui qual que é a origem do sinal que indica a velocidade desejada. 4 é o potenciômetro da IHM. Eu tenho várias outras opções que poderia ser uma entrada analógica, poderia ser através das setas aqui de incrementar e decrementar, mas eu vou manter 4 então, que é o potenciômetro da IHM. Isso aqui é a velocidade quando o controle pela pressão não está ativado, é a velocidade no modo manual, né? Então 4 para ser o potenciômetro aqui da IHM. P004, qual que é a origem da velocidade quando eu estou no modo automático? Basicamente, eu tenho a velocidade principal e a velocidade alternativa. A principal vai ser aqui através da IHM, que era no parâmetro anterior, e agora a alternativa é o controle automático pelo transdutor de pressão. E 8 é o número que eu escolho para determinar que eu quero o controle PID. O que é o controle PID? O controle PID, eu já falei sobre isso, tem um vídeo específico falando sobre isso, explicando o que é o proporcional, o integral, o derivativo. O controle PID é basicamente um método, uma modelagem matemática para que haja uma resposta adequada ao valor desejado e ao valor que está sendo lido também. Então, basicamente, eu tenho uma pressão desejada. Nesse caso aqui, eu vou considerar que é 5 bar. Então, a pressão desejada é 5 bar. Eu tenho um valor que está sendo lido pelo meu transdutor, que está indicando que a pressão ela vai estar, por exemplo, em 2 bar, em 3 bar, em 0 bar, não tem pressão nenhuma, eventualmente, né? Então, o meu transdutor vai informar um sinal, eu tenho uma pressão desejada também, e através da modelagem do controle PID, eu consigo ter uma resposta do inversor, uma variação de velocidade que vai estar de acordo com o que é o mais eficaz aí para que a pressão do sistema chegue na pressão desejada, né? Para que a pressão lida pelo sensor fique o mais próxima possível da pressão desejada, que nesse caso vai ser de 5 bar. Então, 8 eu vou escolher o controle PID. Sugiro que se você não conhece controle PID, assista ao vídeo falando sobre isso, que é muito importante. Dá um Enter aqui para confirmar. Parâmetro P005, eu não tenho nada para alterar, vou direto para o P0-07. Aqui eu escolho o 02 para que eu consiga alternar as fontes diferentes as origens de sinal de velocidade desejada. Então, eu já falei que a fonte principal do sinal de velocidade desejada é o potenciômetro da IHM e a outra é o controle PID. Então, configurando o 02 aqui, eu consigo, através do botão azul ali que eu mostrei para vocês antes, eu vou conseguir fazer uma alternância entre uma origem de velocidade e outra, que no caso é a velocidade quando está no modo manual e a velocidade quando está no modo automático. E aqui eu determino então essa possibilidade dessa alternância. Vou dar um Enter para confirmar. Parâmetro, agora eu vou para o P010. E aqui é a frequência máxima do inversor, a frequência máxima global aqui no inversor. Vou deixar em 60 Hz, vou confirmar. Depois eu tenho P012, a velocidade máxima ajustável aqui no inversor. Então não é mais aquela global, agora é o topo da escala do potenciômetro ou lá através do controle PID. Então quanto que eu consigo selecionar aqui? Vai ser até 60 Hz também, então vou confirmar. Agora P017 eu determino o tempo de aceleração em segundos, vou manter 5 segundos. E P018 é o tempo de desaceleração. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou deixar em 5 segundos por conta do golpe de Ariete. Não é legal que haja uma desaceleração muito rápida, porque a inércia da água faz com que, no momento dessa desaceleração brusca, a pressão se eleve muito. Então, isso é muito mais grave num sistema liga-desliga, através de pressostato, né? Porque no momento do desligamento da bomba, essa pressão vai lá em cima. Aqui, com uma rampa de 2 segundos, provavelmente já não teria muito efeito desse golpe de Ariete, mas aumentei um pouquinho aqui para garantir. Então, agora, eu vou voltar aqui, através da tecla Prog, para a lista os grupos de parâmetros aqui, para a escolha dos grupos, né? Eu vou para o grupo P1, é onde eu configuro
os parâmetros aqui do motor. Então, no P0, no P101, eu configuro a potência do motor em kW. Eu nem vou alterar aqui isso aqui, mas se vocês quando vocês forem aplicar na prática, né, aqui é a potência do motor em kW. No P102 é a tensão do motor. P103 é a corrente do motor. P104, a frequência nominal do motor. E P105 é o RPM do motor, a velocidade do motor, já considerando o escorregamento. Então, vocês vão colocar aqui o RPM nominal do motor, já considerando o escorregamento. Dá um prog para voltar para a lista de parâmetros e agora eu vou para o P4, grupo P4. Enter para acessar. P400, eu vou colocar em 1. O P400 é onde eu defino a função da entrada X1. O que está conectado na X1? A chave comutadora, né? A chave comutadora que vai ligar o motor. Então, eu coloco aqui a opção número 1, que é onde eu estou dizendo que essa entrada, quando ela for habilitada, quando X1 for habilitada, é para ligar o motor. Enter para confirmar. P4-01. Aqui eu vou usar a função 18 para determinar que quando X2 for habilitada, que X2 é onde está conectado o botão azul, né? Quando aquele botão azul for pressionado e X2 for habilitada, com a função 18 vai haver uma alternância entre a origem do sinal de frequência principal e a origem do sinal de frequência alternativo, né? Velocidade principal e velocidade alternativa. E então, quando o botão azul for pressionado e X2 for habilitada, com essa função aqui, eu vou fazer com que a velocidade alternativa seja a origem principal aqui, seja a origem, na verdade, da velocidade desejada aqui desse motor. Então, escolhendo a função 18, pressionando o botão azul, o controle PID é o que passa a comandar a velocidade aqui desse inversor. Se eu soltar esse botão, se eu pressionar ele de novo para que ele volte para o repouso e a entrada X2 seja desabilitada, a frequência volta a ser determinada aqui pelo potenciômetro da IHM. Então, Enter para confirmar. Agora, P418. No P418, eu determino o limite inferior do sinal que vai chegar na entrada AI2. Então, o transdutor que eu estou utilizando, ele é de 4 até 20 mA. Então, ele não começa de 0, ele começa já de 4 mA. Se fizer uma proporção direta, o inversor está preparado para receber um sinal de 0 até 10 volts. Como o inversor ele trabalha dentro dessa escala, a determinação dos valores aqui ela é dentro dessa escala de 0 até 10 volts, então se eu utilizasse 0 até 20 mA, o que seria correspondente a 20 mA seria 10 volts, né? Então, 0 até 20 mA, o 20 mA seria correspondente a 10 volts. Como eu estou utilizando 4 a 20 mA, o 4 mA é correspondente a 2 volts. Proporcionalmente falando, se eu tenho 4 mA, é como se eu tivesse 2 volts, né? E é por isso que eu vou determinar, então, que o valor mínimo recebido aqui no inversor é 2 volts, porque 4, no caso de uma escala de 4 a 20 mA, seria os 4 mA, né? Proporcionalmente é igual a 2 volts. Então, eu vou dar um Enter para confirmar. Agora, no P419, eu vou dizer, quando eu estiver recebendo 4 mA ou 2 volts, né? Em quantos por cento da escala que eu estou. Então, com 4 mA, quantos por cento da escala? 0, né? Porque seria 0 bar. Com 4 mA, eu estou com 0 bar. Então, vou manter 0 aqui, que é o início da escala, de fato, né? Enter para confirmar. P420, eu determino o limite superior, que é 20 mA, mas dentro da escala aqui do inversor que trabalha como se estivesse recebendo um sinal de tensão. Você vai adequar isso aqui, é 10 volts. Então, ao invés de 20 mA, eu vou colocar aqui 10, que seria o equivalente, né? E é 10 volts. E aí, o próximo parâmetro, eu vou determinar quantos por cento da escala eu vou ter quando estiver com um sinal de 10 volts. E é 100%, né? Então, vai de 0 a 100%, que é de 4 até 20 mA. Beleza, parâmetro confirmado. Agora eu vou para outro grupo de parâmetros, que é o P8. Grupo P8, aqui eu determino o primeiro que eu vou acessar, já é lá o P849. P849. O que faz esse parâmetro aqui, P8-49? É onde eu determino a velocidade em que o motor vai voltar a ligar. Por que voltar a ligar? Porque eu consigo também configurar uma velocidade onde ele vai se desligar automaticamente quando a velocidade estiver muito baixa. Imagina uma bomba rodando aí a 5, 10 Hz. Ela praticamente não vai ter função, vai ficar só consumindo energia, então você pode desligar automaticamente e voltar a ligar automaticamente também. Então, isso é extremamente útil para sistemas de bombeamento, mas tem outras aplicações também onde você pode utilizar isso. Você determina uma velocidade em que o motor ele é desligado e determina uma velocidade em que ele volta a ligar também. Então, vai ter uma esterese aí, né, uma diferença de velocidades, para que também, quando estiver, vamos supor que eu determino 15 para voltar a ligar,
e eu determino 14 para desligar, se tiver próximo ali entre 14 e 15, esse motor vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então eu consigo criar uma faixa aí um pouco maior, né? E aqui no P8-49 é onde eu coloco para voltar a ligar. Então caso ele tenha desligado quando a velocidade está muito baixa, né? Ele volta a ligar com 15 Hz. Então, Enter para confirmar. Aqui eu configuro o tempo em segundos de atraso para voltar a ligar. Então, quando precisou voltar a ligar, quanto tempo vai contar até ligar de fato? Estou colocando aqui 5 segundos. Isso aqui vai ser de acordo com a aplicação, né? Agora, no P851, eu determino qual que é a frequência para desligar essa bomba. Nesse caso, está com 10 Hz. Então, vamos supor que a pressão está adequada e o controle PID foi determinando que a velocidade da bomba ela vai diminuindo, vai diminuindo, ficou abaixo de 10 Hz. Quando ficar, nesse caso eu estou configurando 10 Hz, né? Você vai colocar o valor que você quiser. Mas nesse caso com 10 Hz, quando ficar abaixo de 10 Hz, vai contar o tempo, que é o parâmetro seguinte, é o P852, eu coloquei 10 segundos, então se a velocidade da bomba ela ficar abaixo de 10 Hz por mais de 10 segundos, conforme está configurado aqui, o motor ele se desliga. O que vai acontecer? Essa pressão, ela por um tempo talvez ela seja mantida, mas com o tempo, por algum tempo ela vai ser mantida, mas com o passar aí de mais tempo, essa pressão ela tende a cair, e à medida que ela vai caindo, o inversor ele vai querer acelerar esse motor. Se ele está tentando acelerar o motor, nós vamos ultrapassar a velocidade de 15 Hz, que foi programado no P849, e se isso durar por mais tempo do que os 5 segundos programado no P850, na verdade, aí esse motor ele volta a ligar. Eu vou demonstrar, isso vai ficar mais fácil de entender. Talvez agora tenha ficado um pouco confuso, mas depois vai ficar mais fácil de entender. Agora eu vou para o grupo de parâmetros PA, que é onde eu faço as configurações do controle PID. É importante que você entenda o que é o controle PID para que você faça as configurações aqui da maneira correta, né? PA00, quando eu configuro com o valor de 0, eu estou dizendo para o inversor que a pressão desejada ela vai ser configurada no parâmetro seguinte, que é o PA01. Tem outras formas de determinar a pressão desejada. Poderia ser através desse potenciômetro, poderia ser através de outra entrada analógica, né? Poderia ser através de comunicação Modbus. Então, tem algumas maneiras de determinar. Nesse caso, quando eu defino 0 aqui, quer dizer que nesse parâmetro aqui, que é o P001, eu vou determinar a pressão desejada. Isso aqui é um percentual em relação ao topo da escala. Qual que é o topo da escala pro inversor? Pro inversor é quando o sinal está chegando cheio, que é os 20 mA, né? Ou 10 volts, dependendo do tipo de transdutor. Então, quando o sinal chega cheio, quer dizer que a gente está no topo da escala. O sinal chegando cheio, 20 mA, quer dizer que nós temos 16 bar. Então, esse percentual aqui é o percentual do topo da escala do sensor. Se o sensor é para 16 bar, então 31,3% aproximadamente nós vamos ter 5 bar. Então 5 bar, mais ou menos 31,3% dos 16 bar, que é o topo da escala do sensor. Então dessa maneira aqui, o meu objetivo é 5 bar. Confirmei. PA02. Aqui eu vou determinar o valor de 1 para que o inversor entenda que o sinal da pressão do sistema, o sinal de feedback do controle PID, ele está sendo recebido na entrada AI2. Poderia ser na AI1, por exemplo, mas a AI2 ela é compatível com o sinal de corrente. A AI1 é só para sinal de tensão, só de 0 até 10 volts. Na AI2 eu consigo receber um sinal de corrente também. Então, 1 para determinar que AI2, a entrada analógica 2, vai receber o sinal do pressostato, do transdutor de pressão, na verdade, né? Não é um pressostato. Beleza, PA03, aqui eu vou colocar o valor de 0 para determinar que a ação de controle ela é direta e não reversa. Se eu utilizo, por exemplo, olha só, aqui quanto mais eu aumento a velocidade, mais eu aumento a pressão. Mas imagina que fosse um controle de uma ventilação para uma granja de porco, por exemplo. A granja de porco precisa aumentar a ventilação para que a temperatura diminua. É uma ação reversa, né? Eu aumento a velocidade para diminuir a temperatura. Aqui não, aqui eu aumento a velocidade para aumentar a pressão. Nesse caso, 0, ação direta. Se fosse uma ação reversa, uma ventilação, por exemplo, eu determinaria o valor de 1. Então, Enter aqui para confirmar esse parâmetro. PA04. Aqui eu vou criar um valor para que esse valor ele possa ser coletado, seja via comunicação Modbus ou para que ele possa ser apresentado aqui na tela também. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Aqui é o topo da escala, eu coloquei 1600. Eu tenho um valor que não tem vírgula, por isso que eu estou utilizando 1600, mas eu quero representar 16 bar. Então é como se tivesse duas casas aqui decimais, né? Então, olha só. Quando eu tiver pressão máxima, que é 16 bar, nos parâmetros onde eu analiso a pressão, de fato, vai mostrar 1600. Quando eu tiver 16 bar, vai apresentar 1600 da maneira que eu coloquei aqui. Eu poderia usar qualquer outro valor,
Mas para facilitar a visualização e o entendimento, depois eu vou mostrar inclusive onde que nós vamos visualizar esse valor aqui. Eu criei uma escala, eu estou considerando um valor aqui para que a escala ela seja, para que ela acompanhe a pressão, né? Como é 16 bar, então achei que por bem 1.600 ficaria mais fácil de visualizar. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas depois quando eu demonstrar vai ficar mais fácil de entender. PA05, aqui eu determino o ganho proporcional. Olha só, esse parâmetro aqui é o ganho proporcional. O parâmetro seguinte é o P006, é o tempo integral, tá aqui. E depois o PA07 é o tempo derivativo. Esses três parâmetros aqui, para que você consiga determinar, você precisa entender o que eles são. E eu falo sobre isso naquele vídeo que eu já citei sobre controle PID. É importante que vocês assistam para poder saber quais parâmetros determinar. Mas rapidamente, aqui resumidamente, o ganho proporcional é onde você vai determinar a ação, o quanto a ação proporcional vai interferir no resultado, né? A ação proporcional ela é proporcional ao erro que está sendo lido lá pelo pelo transdutor de pressão. Então temos ganho proporcional. O ganho proporcional, quanto maior, mais a ação proporcional vai estar atuante. No caso do tempo integral, quanto menor o valor, mais atuante vai estar o componente integral aí desse cálculo PID. E do tempo derivativo, quanto maior o tempo derivativo, maior vai ser a ação derivativa. Mas nesse caso aqui de controle de pressão, como a pressão ela é um valor que ele varia muito rápido, é um processo que tem uma resposta muito rápida, né? Se eu acelerar a bomba, a pressão ela aumenta muito rápido, então o tempo de resposta do processo é curto. Nesses casos com tempo de resposta curto, o controle, o componente derivativo ele não costuma responder muito bem. Então, se você quiser utilizar o componente derivativo, trabalhe com valores bem baixos. Se você reparar aqui no PA07, que é onde é feita essa configuração, nós temos 3 casas decimais, justamente para que se possa configurar um valor bem baixo de tempo derivativo e para que não haja, então, uma oscilação no processo muito grande. Você vai ter se você utilizar um derivativo muito significativo num processo de pressão onde o tempo de resposta é curto, a tendência é que você tenha alguma instabilidade nesse processo, por conta dessa configuração. Então vamos para o PA08 agora, que é onde eu determino eu vou colocar aqui o valor de 0 para determinar o limite máximo de frequência do motor no sentido reverso. É possível que esse motor aqui, que o inversor, ele reverta o motor em alguns casos onde a pressão ela esteja muito alta, né? Mas nessa aplicação especificamente não faz tanto sentido você reverter o motor. Em outras aplicações pode fazer sentido. E aí nesse parâmetro você determina a frequência máxima no sentido reverso. É possível que seja uma frequência muito menor, né? Vamos imaginar que esse inversor aqui ele tá servindo numa esteira que vai alimentar um picador de madeira. Então você pode eventualmente retroceder essa esteira para que você não tenha alimentação de madeira no picador nos momentos em que essa corrente ela aumenta muito, né? Então, tem serventia, mas não para esse caso, então eu vou deixar em 0. PA09 é onde eu vou determinar um valor para que o controle PID ele deixe de atuar. Vamos imaginar que a pressão desejada é 5 bar e está em 5.1 bar, por exemplo. Eu posso querer que o controle PID ele deixe de atuar nesse caso e a velocidade ela seja mantida constante, para que não fique mais acelerando e desacelerando quando a pressão estiver muito próxima do desejado. Nesse caso, eu não tenho nenhum ganho com isso, né? Em outros casos eu poderia ter, mas nesse caso eu não tenho nenhum ganho se a velocidade ela deixar de ser alterada. Então eu não vou fazer isso aqui, vou deixar em 0 nesse caso, então, para que não haja tolerância. Sempre vai estar corrigindo a velocidade, eu não vou ter nenhuma tolerância nesse caso. Agora, os últimos 3 parâmetros. PA26. No PA26 é um parâmetro bastante interessante aqui que serve para detectar uma possível falha no transdutor de pressão. Imagina que eu tenho falha no transdutor de pressão, o inversor ele acharia que a pressão está muito baixa e ficaria aumentando a velocidade da bomba. Isso poderia criar problema, né? Imagina que eu já tenho uma pressão muito alta e o inversor manda acelerar no máximo. É o que acontece se o transdutor de pressão queimar, se o cabo for rompido, por exemplo, né? Ele vai achar que não tem pressão e se ele achar que não tem pressão, ele vai acelerar para tentar criar essa pressão. E aí, eventualmente, você vai ter problemas, né? Então, o transdutor de pressão, ele já tem um sinal que não começa em 0, começa em 4 mA, porque se o cabo for rompido, por exemplo, isso pode ser identificado. E vai ser identificado através desse parâmetro aqui, PA26. Por quê? Porque aqui eu determino o percentual mínimo que eu devo receber de sinal para que, abaixo disso, haja uma falha no inversor de perda de sinal. Então, a gente está falando aqui do sinal da entrada AI2, que é onde está o transdutor de pressão. Eu estou configurando 10%, porque é 10%
de 20 miliamperes, que é aquele valor, o topo da escala, né? Então, se ficar abaixo de 10%, isso significa 2 miliamperes, né? 10% de 20 miliamperes é 2 miliamperes. Então, já está bem abaixo dos 4 miliamperes, que deveria ser o sinal mínimo. É importante você criar uma tolerância aqui também para que não fique dando erro, né? Se eu deixasse 20%, que é os 4 miliamperes, talvez ia ficar acontecendo algum tipo de erro. Então, dessa maneira, 10% já é o suficiente. Se ficar abaixo de 2 miliamperes, vai acontecer uma falha aqui no inversor. Então, nesse parâmetro, eu determino o percentual mínimo em relação à escala máxima do sensor. E aqui, eu determino o parâmetro seguinte, que é o PA27, eu determino o tempo de atraso para que haja a falha aqui no inversor. Então, sei lá, talvez alguma interferência e esse sinal ele ficou abaixo, mas ele voltou para o normal em seguida. Eu tenho esse tempo aqui, nem precisa ser tão longo, né? Eu coloquei 15 segundos aqui, eu posso deixar em 5 segundos, por exemplo. Se o sinal for perdido por mais de 5 segundos, vai aparecer uma falha aqui no inversor. E o último parâmetro, então, é o PA28. Eu coloco 1 aqui, para que ainda quando o motor estiver desligado, o cálculo PID ele continue sendo feito. Por que isso é importante? Porque nós temos aquela função onde o motor vai ser desligado em frequência baixa. Se eu não colocar o PA28 com valor de 1, quando o motor desligar, o cálculo PID ele para de ser feito e esse motor nunca mais vai ligar, a não ser que eu ligue manualmente, porque se o cálculo não está sendo feito, ele não vai mandar o motor acelerar, e se não mandar o motor acelerar acima daquele limite mínimo, né? Aquele limite para que o motor volte a ligar, então ele não volta a ligar nesse caso. Agora a gente vai para a parte mais legal aqui, que é a demonstração. Repara que está aparecendo na tela inicial 60 Hz, né? 60 Hz é a frequência que está sendo escolhida pelo potenciômetro. Já que o meu botão azul ele não está pressionado, então a origem do sinal de frequência desejada é o potenciômetro. Então aqui eu consigo determinar valores diferentes, né? Olha só, 40 Hz, 19 Hz agora, né? Eu vou deixar em 60. Então está em 60 Hz. Se eu ligar aqui a chave seletora, a velocidade vai ser determinada por aqui. Vai ligar o motor. Então, está acelerando aqui, não tem motor conectado, né? Mas está acelerando aqui o inversor. Repara no LED aqui, não sei se vai aparecer na câmera, mas o LED Run está ligado. Então, quer dizer que a saída tem tensão aqui na saída e, teoricamente, o motor estaria ligado, né? O que está desabilitado aqui é a proteção contra a falta de fase, né? Por isso que eu estou conseguindo ligar mesmo sem ter, de fato, um motor conectado. Então, já chegou em 60 Hz, consigo controlar para ter velocidades menores também, isso no motor, né? Beleza. Não está sendo levado em consideração o transdutor de pressão, que aqui na demonstração está substituído pelo potenciômetro, né? Nesse caso não está sendo levado em consideração. Se eu apertar o botão azul aqui, eu vou alterar a origem do sinal de velocidade desejada. Vai deixar de ser o potenciômetro da IHM e vai passar a ser o controle PID. E o controle PID sim vai estar levando em consideração o transdutor de pressão, que nesse caso é o potenciômetro. Vou apertar então o botão azul. Repara que essa frequência de 60 Hz ela vai mudar. Ó, a minha pressão, ela com certeza está um pouco acima da pressão que deveria estar. E por isso essa velocidade está caindo, mas está caindo devagarzinho. Repara que está caindo devagar. Nos parâmetros U0, 15 e U0, 16, eu consigo consultar. Se eu vir aqui U0, 15 e 16, eu consigo consultar o valor desejado, que é 5 bar. Lembra que eu criei aquela escala que ia até 16.000? E até 1.600, na verdade. Então, eu tinha duas casas decimais, que eu falei que depois esse valor ele poderia ser consultado de maneira mais fácil. Olha só, aqui é onde eu consigo consultar o 015 e o 016. Depois eu consigo consultar via comunicação em rede também. Mas no U015 e o 016 eu consulto o valor desejado. Nesse caso é 5 bar, né? Como eu criei, ficou com duas casas decimais. Então, você pula essas duas casas. E aqui é o valor desejado. E eu tenho também no U016 o valor atual. Lembra que eu falei que ele está desacelerando bem aos poucos, né? Se ele está desacelerando aos poucos, quer dizer que a pressão está próxima da desejada. E olha só, está sendo identificada uma pressão, está sendo feito através do potenciômetro, mas é como se o transdutor de pressão estivesse identificando uma pressão de 5,3 bar. Eu vou mudar o potenciômetro aqui, vou aumentar a pressão, ou melhor, vou diminuir, vou aumentar a pressão, Vocês vão ver que isso vai acontecer aqui, né? Agora eu estou com 6 bar, e olha só como vai desacelerar mais rápido agora. Como a pressão aumentou, de 5 bar, que é o desejado, está em 6 bar, está diminuindo a velocidade bem mais rápido agora, né? Se eu aumentar ainda mais a pressão, repara que vai diminuir ainda mais rápido. Então, é assim que funciona o controle PID. De acordo com o sinal que é lido pelo transdutor de pressão e de acordo com o valor desejado, ele vai acelerar ou desacelerar. A velocidade com que isso vai acontecer, ela é determinada lá naqueles... Ó, estou mudando aqui de novo. A velocidade com que isso vai acontecer é determinada lá naqueles parâmetros de ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo, né? Agora, como a pressão, como a velocidade do motor ficou abaixo daqueles 10 Hz que a gente determinou
e isso durou mais do que aquele tempo também que foi determinado, se eu não me engano, de 10 segundos para o motor desligar, o motor desligou. Então a pressão ela estava acima do que precisava, o motor acabou desligando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa pressão aqui através do potenciômetro. O que vai acontecer? Se eu baixar a pressão abaixo do que é o set point, vai mandar acelerar. Se mandar acelerar e ultrapassar, ainda não ligou. Pode ver que o LED Run não está ligado ainda. Se ficar abaixo daqueles 15 Hz, ó, passou de 15 Hz. Se ficar acima disso, acima daquele tempo, volta a ligar o motor. Agora sim o motor ligou de volta. Então tem essa possibilidade. Aqui o sinal ele ficou abaixo do que a gente determinou como mínimo. E por isso está abaixo de 2 mA aqui nesse caso, né? Se ficou abaixo de 2 mA, erro 31 para o controle porque o sinal foi perdido. Então ficou muito baixo aqui. Através do potenciômetro eu consigo deixar esse sinal baixo. Se tivesse um transdutor de pressão, isso não teria acontecido a menos que o cabo fosse rompido, né? Então eu vou resetar essa falha aqui através do botão vermelho. Foi legal que eu já consegui demonstrar a falha do sinal também, né? Olha só, tá mandando acelerar por quê? Porque o valor lido, ele está abaixo do que é desejado, né? Tá com 1,3 bar. Vou aumentando aqui, ó. Agora eu tô com 3,9 bar, ele vai subir bem devagarzinho. Deixa eu voltar aqui. Já está no máximo, já tinha chegado no máximo. Mas ele sobe bem devagar quando nós temos uma pressão próxima do que é o desejado, que era 5 bar, né? Se ultrapassar, ele vai desacelerando. Eu vou ultrapassar aqui, ó. Vai desacelerando. E se eu ultrapassar muito, se eu chegar em 16 bar, ele vai cair bem rápido, ó. E poderia cair ainda mais rápido. Ele está caindo nessa velocidade por conta dos parâmetros proporcional, ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo. Eu poderia aumentar o ganho proporcional, por exemplo, para que essa queda fosse basicamente instantânea. No momento em que eu mexesse aqui na pressão, praticamente instantaneamente nós teríamos uma variação também da pressão aqui. Existe o ganho proporcional, ele é instantâneo. Então, se eu quero uma resposta instantânea mais rápida, eu tenho que fazer, então, eu tenho que alterar esse ganho. O interessante é que nós não tenhamos respostas tão rápidas, porque com respostas muito rápidas nós temos muita variação na pressão e aí pode ter alguma instabilidade. Então, esses parâmetros você vai ter que ir ajustando e através desses ajustes, então, chegar no valor ideal. No vídeo onde eu falo sobre o que é o controle PID, o que é o ganho proporcional, o tempo integral, o tempo derivativo, eu explico mais detalhadamente o que é isso. Eu falo também como chegar nesses valores. Então tem método para isso, eu sugiro que você assista esse vídeo, por isso eu vou deixar na tela final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta também o que você achou, se você aprendeu alguma coisa nova, se você tem alguma coisa a agregar, comenta por favor para ajudar os seus colegas aí de profissão. E se quiser adquirir transdutor de pressão, inversor, botoeiras, chaves comutadoras, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje.